Muito bem, pessoal. Vamos conversar hoje sobre telencéfalo, né? Dando seguimento aqui ao nosso curso de neuroanatomia, né? O que eu quero hoje nessa aula de telencéfalo com vocês? Nós vamos falar aqui sobre particularidades de regiões do telencéfalo. Nós vamos falar aqui sobre qual região que coordena a fala, enfim, especificamente. O que eu quero aqui é que vocês posicionar o telencéfalo em relação ao sistema nervoso central, né? Tudo que a gente está fazendo até agora é preparar vocês para que depois vocês possam integrar o que nós mostramos quando nós formos falar de vias motoras e vias sensitivas. Então, eu quero que no final dessa aula você saia daqui sabendo aonde fica o telencéfalo, como ele se organiza macroscópica e microscopicamente. Isso é que eu quero que você entenda. Se você sair entendendo isso, você está preparado para o que vai vir a seguir. Então, o que nós vamos falar nessa aula? Nós vamos falar sobre origem embriológica do telencéfalo, né, de uma forma bem objetiva, a sua orientação na cavidade craniana, como ele se orienta na cavidade craniana, como ele se divide macroscopicamente, né? Então, consequentemente, vamos analisar a sua divisão em lobos, e como ele se organiza do ponto de vista microscópico, como se organiza sua substância branca e sua substância cinzenta. Então, é isso que eu espero que vocês estejam aptos a responder, se perguntados, no final dessa aula. Então, o telencéfalo, um slide que vocês já conhecem de outras aulas, a sua formação começa aqui, né? A partir da formação daquela placa neural, depois da formação ali do sulco neural, e depois, então, a formação do tubo neural. Esse tubo neural primitivo vai se desenvolver e vai se modificar, dando origem às três vesículas encefálicas primordiais, que são o prosencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo. O prosencéfalo é a vesícula que vai dar origem ao telencéfalo e ao diencéfalo, ou seja, é a vesícula que vai dar origem à estrutura que nós vamos estudar hoje. Sem dúvida nenhuma, é a vesícula que sofre a maior modificação, a vesícula prosencefálica. Ela vai, então, depois, no estágio seguinte, quando essas três vesículas dão origem às 5 vesículas encefálicas secundárias, ela vai se diferenciar em telencéfalo e diencéfalo. Lembrando a vocês aquilo que nós já falamos quando conversamos sobre o líquor, né, e os ventrículos, essa luz primitiva que existe aqui no tubo neural vai dar origem, então, no caso aqui do telencéfalo, aos ventrículos laterais. Então, as duas cavidades telencefálicas que nós já estudamos, que são os ventrículos laterais, têm origem embriológica a partir dessa luz desse tubo neural. Então, quando nós observamos um corte sagital, né, particularmente um corte mediano, nesse caso aqui da esquerda, o corte mediano se restringiu à parte craniana, né, à parte óssea. Então, nós retiramos aqui o lado esquerdo desse corte mediano, mas não prosseguimos o corte aqui no encéfalo. Nós observamos, então, essa projeção lateral anterior e posterior aqui, que corresponde ao telencéfalo, né? Então, o telencéfalo é a região mais recente do sistema nervoso central e aquela região que mais se desenvolve, né? Então, nós observamos que ela vai se desenvolver anteriormente, ocupando a parte anterior da cavidade craniana, posteriormente, ocupando sua parte posterior e lateralmente aqui, né? Escondendo completamente o diencéfalo, escondendo grande parte do tronco encefálico e escondendo uma parte razoável também do cerebelo. Quando nós analisamos, então, um corte em que a continuação desse corte aqui se fez, ou seja, nós também cortamos o encéfalo, né, o sistema nervoso central, nós observamos, então, aqui o telencéfalo, né? Aqui ainda telencéfalo, essa estrutura até aqui, nessa região, isso pertence a telencéfalo. Desse pedacinho aqui, para baixo, é que nós temos, então, diencéfalo e o tronco encefálico. Todo o restante aqui é telencéfalo. Todo esse restante é telencéfalo.
anteriormente, superiormente, posteriormente. Aqui, né? E aqui nós vemos lateralmente. Tudo isso é o telencéfalo ocupando, sem dúvida nenhuma, a grande maioria, né, do volume da cavidade craniana. É importante a gente voltar a essa figura que vocês já conhecem, porque existe uma diferença de orientação entre os dois, vamos dizer assim, componentes do encéfalo, né? O tronco encefálico, ele tem ele está localizado, posicionado de uma forma, e o telencéfalo e o diencéfalo estão posicionados de outra forma. Então, o eixo longo do telencéfalo, ele é aproximadamente antero-posterior. Nós chamamos de eixo de Forel. E o eixo longo, o longo eixo aqui do tronco encefálico, ele é aproximadamente vertical ou longitudinal, é o eixo de Meynert. Então, quando nós analisamos aqui tronco encefálico, tudo que está para cá é anterior, né, ou ventral. Tudo que está para cá, para trás, é posterior ou dorsal. O telencéfalo e o diencéfalo não são a continuação dessa direção aqui. Para que isso acontecesse, nós teremos que puxar essa ponta aqui para cima, né? Para que esse diâmetro aqui ficasse contínuo com esse diâmetro aqui, mas não é o que acontece. Então, o que está superior aqui, ó, em relação ao eixo do tronco encefálico, está anterior aqui em relação ao eixo do telencéfalo. Então, o que nós chamamos de superior ou cefálico em relação ao tronco encefálico, nós chamamos de anterior ou frontal em relação ao telencéfalo. O que está anterior aqui, ó, em relação ao tronco encefálico, nós chamamos de inferior em relação ao telencéfalo, ok? O que está posterior aqui, ó, em relação ao tronco encefálico, nós chamamos de superior em relação ao telencéfalo. E o que está caudal ou inferior aqui em relação ao tronco encefálico, nós chamamos de posterior ou occipital em relação ao telencéfalo. Então, aqui no telencéfalo, a gente vai usar anterior, frontal ou rostral para tudo que está na frente. Nós vamos usar posterior ou occipital para tudo que está aqui atrás, né, e que seria inferior em relação ao tronco encefálico. Aqui em cima, então, parietal ou superior, e aqui, inferiormente, inferior ou basal. Ok? Então, são orientações diferentes, são terminologias diferentes, a gente não pode confundir, temos sempre que estar atento ao fato de nós estarmos nos referindo ou ao telencéfalo, diencéfalo, ou ao tronco encefálico e cerebelo. Ok? Muito bem. Essa aula eu vou tentar fazer mais rápida, viu, hoje, para que a gente não tenha aulas longas. Eu estive vendo que, observando aí como que vocês se comportam em relação a assistir nossas aulas até no YouTube, e a gente viu que tem que ser mais curto, né? Senão vocês fragmentam muito a aula. Então, vamos tentar fazer isso mais curto. Quando nós observamos aqui, ó, superiormente, estou olhando por cima aqui, ó, uma visão superior do telencéfalo. Tá? Então, o que eu observo? Que o telencéfalo, ou cérebro, né? Nós chamamos também o telencéfalo de cérebro, a nômina anatômica diz telencéfalo ou cérebro, ele é dividido por uma fissura longitudinal, ela está no eixo longitudinal, né? Lembra que o eixo longitudinal dele é assim, ó, de anterior a posterior. A fissura longitudinal do cérebro. A fissura longitudinal do cérebro vai dividir o telencéfalo em duas metades, uma metade direita e uma metade esquerda. Nós chamamos essas metades de hemisférios telencefálicos ou hemisférios cerebrais. Então, eu tenho aqui o hemisfério cerebral direito e o hemisfério cerebral esquerdo. Vejam aqui, ó, nessa vista posterior, né? Lembram aqui, ó, da região que vai ser ocupada pelo tentório do cerebelo, né? Que vai separar o cerebelo do lobo occipital.
Isso aqui é o lobo occipital do telencéfalo. Vejam que essa fissura se estende até aqui inferiormente e posteriormente. Ela separa completamente o hemisfério cerebral esquerdo do hemisfério cerebral direito. Tá? São muito semelhantes, né, do ponto de vista macroscópico, embora exista uma assimetria macroscópica. Quando nós observamos essa superfície aqui do telencéfalo, nós observamos que ela é toda separada por essas reentrâncias aqui, que nós chamamos de sulcos, né? Entre esses sulcos, nós vamos observar pedaços aqui do telencéfalo que nós chamamos de giros. Então, nós temos os giros aqui entre os sulcos. A disposição dos sulcos e giros do lado direito não é exatamente igual ao do lado esquerdo, embora bem parecido. Então, existe uma assimetria já morfológica. Se você for observar direitinho, atentamente, fizer medidas, esses sulcos não se dispõem igualmente, tanto na superfície quanto profundamente. Alguns são mais profundos de um lado, mais superficiais do outro, e etc. Então, existe uma assimetria morfológica. Mas, principalmente, existe uma assimetria funcional. Tá? Existem algumas características de um hemisfério que se diferenciam funcionalmente do outro. Por exemplo, nós sabemos que o centro da fala, né? A chamada área de Broca, por exemplo, responsável pela fala, ela se localiza apenas em um dos lados. Tá? Muito raramente ela se localiza nos dois lados. Tá? Então, nós chamamos esse hemisfério que tem essa localização da fala de hemisfério dominante. Tá? Normalmente é o hemisfério esquerdo que é o hemisfério dominante. Tá? Paul Broca, que foi um anatomista e neurologista francês importantíssimo, que mapeou diversas áreas do telencéfalo, inclusive a área da fala primária, a área de Broca, ele disse que normalmente a área da fala estava localizada no hemisfério contralateral à área de dominância da mão. Então, por exemplo, uma pessoa destra, né, tivesse o predomínio do uso da mão direita, a área ela estaria do lado esquerdo. Isso está certo para a maioria, 95% das pessoas destras tem o seu hemisfério dominante esquerdo. Porém, as pessoas que são canhestras, elas não seguem a mesma proporção. A maioria das pessoas canhestras também tem como hemisfério dominante o hemisfério esquerdo. Tá? Não tanto quanto as destras. Em torno de 15% das pessoas canhestras têm como hemisfério dominante o direito, ou às vezes são ambidestras. Tá? Tem esse controle dos dois lados. Mas isso é o que se chama de hemisfério dominante, né? Existe uma importância que vocês vão estudar futuramente em fisiologia, em neurologia, desses dois hemisférios, né? Existem patologias que estão associadas com a disfunção da coordenação do funcionamento dos dois hemisférios e até dessa dominância, né? Só por curiosidade, existe uma síndrome chamada síndrome da heminegligência, onde o paciente ele ignora, ele negligencia um dos lados do corpo. Por exemplo, ele vai fazer a barba, ele faz a barba de um lado do corpo só, como se o outro lado não existisse. Né? Então, essa questão do funcionamento independente e coordenado dos dois hemisférios é extremamente importante para a neurologia. Tá? Aliás, pode ficar até como um trabalho de casa para vocês. Leiam um pouco de síndrome da negligência. É interessante. O telencéfalo ele apresenta uma face que nós chamamos de face superior e lateral. Né? É aquela face que está aplicada ao contorno interno da cavidade craniana. Né? Então, vocês veem que é uma face convexa, tá vendo? Ela está aplicada ao contorno superior e lateral da cavidade craniana. E tem uma face medial, que é a face interhemisférica, onde um hemisférico se encontra com o outro. Bom, essa face interhemisférica é a face medial aqui. Tá? Ela não está virada para o osso, né, para a cavidade craniana, ela está virada para o outro hemisfério.
separada do outro hemisfério pela fissura longitudinal, né? E nós lembramos, nessa fissura longitudinal entra aquela reflexão da dura mater que nós já vimos anteriormente, que é a foice, né, do cérebro. A foice do cérebro, ela vai caminhar até aqui, ó. E aqui ela vai, então, a sua parte inferior vai ter essa formação aqui curva, né? Justamente porque aqui ela vai encontrar um feixe de fibras que atravessam e vão de um hemisfério até o outro. Tá? Nesse ponto aqui, ó, os hemisférios estão juntos, estão unidos. Esse feixe que se estende de um hemisfério ao outro é o corpo caloso, que nós vamos falar mais adiante. Então, vejam, a face interhemisférica está separada pela foice, né? E pela fissura longitudinal, mas está unida aqui, ó, inferiormente, através do corpo caloso. Ok? Muito bem. Quando nós observamos inferiormente, ó, nós olhamos, então, que além da face postero-superior e da posterolateral e da face interhemisférica, né, que é a face que está aqui, ó, nós temos também uma face inferior. Né? Nessa face inferior, nós vamos observar aqui os lobos frontal, vamos observar bem aqui o lobo temporal, e se não tivesse o cerebelo atrapalhando aqui, nós observaríamos também o lobo occipital. Mas essa é a face inferior. Na face inferior, a gente observa muito bem que o encéfalo se dispõe ao longo das fossas cranianas, né? Você vê que o lobo frontal ele está no nível mais superior, o lobo temporal no nível intermediário, e se nós não tivéssemos aqui o cerebelo, né, veríamos o lobo occipital no nível mais posterior e inferior. Embora o nível inferior mesmo da cavidade craniana seja ocupada pelo cerebelo. Essa figura aqui artística, né, ela nos mostra, então, uma divisão do telencéfalo, que é a divisão do telencéfalo em lobos. Né? Essa divisão do telencéfalo em lobos ela é permitida porque existem alguns daqueles sulcos que são mais acentuados. Né? Eles se aprofundam mais. Então, por exemplo, nós temos aqui um sulco que é o chamado sulco central. Né? O sulco central ele vai se localizar entre o chamado lobo frontal e o lobo parietal. Então, o sulco central está aqui, ó. Na frente dele eu vou ter um giro pré-central e atrás dele um giro pós-central. Essas duas regiões são as áreas telencefálicas primárias, motora, o giro pré-central, e sensitiva, né, o giro pós-central. Aqui, ó, mais inferiormente, existe uma fissura que se prolonga acentuadamente, separando aqui o lobo frontal inferiormente do lobo temporal. E ainda se prolonga aqui, ó, separando grande parte aqui do lobo temporal do lobo parietal. Esse é o sulco lateral. Eu coloquei aqui entre parênteses os nomes que se usam também, é muito comum os neurologistas, os clínicos usarem, chamarem o sulco central de fissura de Rolando e o sulco lateral de fissura de Silves. Alguns desses nomes, né, a gente não usa mais essa nomenclatura em anatomia, mas alguns são tão prevalentes, eles se perpetuaram e os clínicos e neurologistas não abandonam, que eu acho que é importante a gente lembrar aqui para vocês. Tá? Então, a fissura de Rolando é o sulco central e a fissura de Silves é o sulco lateral. Aqui atrás, nós temos aqui, nós observamos muito bem isso na face interhemisférica, né? Na face medial. Mas ele se prolonga um pouquinho também aqui na face posterolateral, o sulco parieto-occipital. Tá? E ele ajuda, então, a separar aqui o lobo occipital dos restantes. Então, nós conseguimos ver nessa visão aqui, na face posterolateral, 4 lobos, os principais 4 lobos
telencefálicos? O lobo frontal anteriormente, o lobo occipital posteriormente, o lobo parietal superiormente e o lobo temporal inferiormente. Tá? Há mais dois lobos que ficam mais escondidos. Tá? Uma vista inferior aqui, ó, o lobo frontal, o lobo temporal e aqui, ó, o lobo occipital. Se nós afastarmos aqui, entrando aqui pela fissura lateral, né, pelo sulco lateral, e afastarmos o lobo frontal e parietal superiormente e o temporal inferiormente, nós vamos ver aqui na profundidade um lobo que nós chamamos de lobo insular ou lobo da ínsula. Ele fica escondido. Você tem que principalmente afastar aqui o lobo temporal para baixo, né, e um pouquinho o parietal e o frontal para cima, e você vê então esse quinto lobo, que é o lobo insular ou lobo da ínsula. E se nós fizermos um corte sagital e observarmos pela face interhemisférica, nós vamos verificar então um conjunto que contorna aqui, ó, o corpo caloso, ó, e depois aqui embaixo contorna o fórnix, que nós chamamos de lobo límbico. Ele vai fazer parte do sistema límbico, grande parte do sistema límbico, do chamado circuito de Papet, ligado a uma série de funções, entre elas funções emocionais, funções cognitivas, funções de memória, enfim, um lobo extremamente importante. Esse conjunto forma o lobo límbico. Tá? Então, esses são os 6 lobos anatômicos, né? Os lobos frontal, parietal, occipital, temporal, o lobo insular, ou lobo da ínsula, e o lobo límbico. Ok? Muito bem. Então, isso que nós vimos até agora é o que nós chamamos de organização anatômica. É como se organiza anatômica e macroscopicamente o telencéfalo. É uma divisão em lobos. Né? Agora, o telencéfalo, como parte do sistema nervoso central, como nós já vimos anteriormente, ele tem uma organização histológica, né? E essa organização histológica ela vai ser representada pelos neurônios. O neurônio tem os seus corpos de neurônio e os seus prolongamentos axoniais. Né? Nós lembramos que grande parte desses prolongamentos axoniais eles são envolvidos por mielina, o que dá para eles um aspecto esbranquiçado. Então, eles compõem a substância branca do sistema nervoso central. No caso aqui do telencéfalo, a disposição é essa aqui. Ó. Isso aqui é um corte horizontal, né? É um corte assim, ó, pelo longo eixo do telencéfalo, ou seja, antero-posterior. Nós fizemos um corte exatamente assim. Então, aqui é a parte anterior do corte e aqui é a parte posterior, ou seja, aqui lobo frontal e aqui lobo occipital. Né? Isso aqui lobo parietal. Vejam aqui, ó. Isso aqui é substância branca. Tá? Se nós caminharmos para cá, nós vamos ver a substância branca e nós vamos ver que a substância branca está encapada aqui, ó, por um manto de substância cinzenta. Ó. Ao longo de todo o telencéfalo, a gente vai ver isso aqui. Ó. A substância cinzenta encapando aqui, ó, por fora, formando a casca, né? O córtex, exatamente, significa casca do telencéfalo. Então, isso aqui é a substância cinzenta do telencéfalo, é o córtex do telencéfalo. E isso aqui é a substância branca, né? Então, nós vemos que a substância cinzenta do telencéfalo ela é periférica, por isso que ela forma a casca e é chamada de córtex. E a substância branca ela é medial, ela é central. Então, está aqui ó, a substância branca medial, por isso mesmo que ela é chamada de miolo ou medula. Então, está aqui a medula. No interior da substância branca, né, principalmente na parte mais inferior, nós observamos alguns aglomerados de substância cinzenta, tá? Como se fossem ilhas localizadas aqui no interior da substância branca. Então, nós temos aqui ó, aglomerados de substância cinzenta. Como eu já comentei com vocês uma vez, os aglomerados de substância cinzenta no interior da substância branca são chamados de núcleos. Então,
nós temos aqui os chamados núcleos da base. Tá? Então, a substância cinzenta do telencéfalo ela vai ser formada tanto pelo córtex, tá? Quanto pelos núcleos da base, que ficam incrustados ali como ilhotas no interior da substância branca. Então, isso são a substância branca e a substância cinzenta do telencéfalo. Vamos analisar um pouquinho melhor como é formada essa substância cinzenta e essa substância branca. A substância branca, nós já caracterizamos isso em outras aulas, ela é formada por axônios, ou seja, ela é uma região para transmissão do impulso. Né? Transmissão do impulso aferente e transmissão do impulso eferente. Ou seja, a função da substância branca é comunicação, comunicar áreas distintas. Né? Ela parte de um corpo de um neurônio e vai até um corpo de outro neurônio, onde ela estabelece, então, uma sinapse. Tá? A substância branca do telencéfalo apresenta dois tipos de fibra. Aqueles axônios nós também chamamos de fibras, como um sinônimo. Né? Ela tem fibras ou axônios de projeção e fibras ou axônios de associação. As fibras de projeção, elas, como o próprio nome diz, elas projetam. Ou seja, elas levam a informação para centros subsequentes, sejam eles inferiores ou superiores. Então, as fibras de projeção elas vão comunicar telencéfalo com tronco encefálico, com medula, tá? Ou vão comunicar medula com telencéfalo ou tronco encefálico com telencéfalo, dependendo de se elas sejam ascendentes ou descendentes. Mas o conceito de fibra de projeção é esse, são áreas distintas, é o telencéfalo com outras regiões do encéfalo, tá? Do tronco encefálico, da medula espinal ou cerebelo, tá? Uma dessas regiões. E as outras fibras são fibras de associação. O que são essas fibras de associação? São fibras que promovem a comunicação de áreas telencefálicas entre si, quer sejam de áreas telencefálicas de um mesmo hemisfério, de um pedaço do hemisfério até um outro pedaço do próprio hemisfério, ou fibras que nós chamamos de comissurais, ou seja, fibras que comunicam um hemisfério de um lado com um hemisfério do outro. Nós já mostramos ainda há pouco o corpo caloso. Então, a substância branca é dividida em fibras de projeção e fibras de associação. Tá? Aqui um apanhado geral, né? Sem vocês se prenderem aqui no que está escrito, senão seria um slide totalmente didático, mas é o sistema de fibras da substância branca. Tá? Então, o sistema de fibras é para estabelecer o quê? Uma ligação. Uma ligação ou para locais mais distantes ou para locais mais próximos. Nós temos fibras de associação e fibras comissurais que fazem a comunicação ou dentro do próprio hemisférico, intrahemisférica, ou entre os hemisféricos, interhemisférico, mas não sai dali do telencéfalo. Tá? Então, como exemplo aqui de fibra de associação, estão os fascículos. Fascículos longitudinais, superior e inferior, arqueado, uncinado e fascículo do símbolo. Só como exemplo, o fascículo arqueado, que está mostrado aqui, ó, ele vai estabelecer uma comunicação do lobo frontal com o lobo temporal. Né? Então, ele vai do centro de Broca ao centro de Wernicke. Esses dois centros são centros associados à linguagem. Né? Em um você articula, faz a parte motora da formação da palavra, no outro você entende a palavra. Enfim, são centros que têm que ser comunicados. Senão você pode entender a palavra, mas não conseguir articular, ou conseguir articular, mas não saber o que você está falando. Né? Eles têm que funcionar harmonicamente. Então, é uma comunicação dentro do mesmo hemisfério. E você tem fibras comissurais, como, por exemplo, o corpo caloso, como as comissuras anterior e posterior, a comissura do fórnix. Né? O que eles fazem? Eles comunicam áreas de um hemisfério com áreas semelhantes do outro hemisfério. Isso é muito importante para diversos tipos de coordenação interhemisférica que a gente tem que ter para que diversas funções
aconteçam da forma desejável. E nós temos as fibras de projeção, como eu disse, tá? Fibras que vão projetar o telencéfalo em direção inferior ou fibras que projetaram estruturas inferiores em direção ao telencéfalo. Como exemplo aqui, ó, vou pegar o trato córtico-espinal. Como o próprio nome diz, ó, córtico-espinal, do córtex do telencéfalo à medula espinal. Então, esse trato é importantíssimo, né? É o trato que veicula toda a ordem motora, né? Todo o comando motor para a execução dos movimentos. Ele sai do córtex do telencéfalo e vai até a medula espinal. Ao longo desse caminho, ele se comunica com diversas outras estruturas e sofre diversas influências, né, para modificar essa ordem. E um trato que tem exatamente o trajeto oposto, o fascículo tálamo-cortical, indo do tálamo até o córtex, levando informações sensitivas, levando informações somestésicas do estado dos músculos, de contração, informações sensitivas de dor, etc., térmicas. Então, é um trato também de projeção, só que dessa vez não do telencéfalo para uma estrutura inferior, mas de uma estrutura inferior para o telencéfalo. Ok? Então, a substância branca no sistema nervoso vai ser sempre assim, no telencéfalo vai ser sempre assim. Ou para comunicar áreas do telencéfalo entre si, ou para comunicar o telencéfalo com regiões inferiores, né, do sistema nervoso central. Então, vejam aqui, ó, um exemplo. Ó, nós temos aqui um hemisfério, né? Nós temos aqui o córtex, está vendo? E aqui, ó, a medula, a substância, os axônios que têm conexão com os corpos de neurônio que estão nesse córtex. Se você pensar no telencéfalo, né, como ele é, né? Uma estrutura que sai da frente para trás, de um lado para o outro, né? Como uma coroa na cabeça ali, você vai ver que as fibras que forem saindo dele, elas vão ter um aspecto radiado, né? E ali em cima, nós chamamos então essa formação de coroa radiada. Então, a coroa radiada é o conjunto de fibras que partem do córtex e vão saindo do córtex, indo em direção inferior, da frente para baixo, dos lados para baixo, de trás para baixo, elas vão formar uma coroa. É a coroa radiada, corona radiata, que vai estar em muitos livros que ainda usam a nome na latina. Vejam, essas fibras todas, ó, elas vão caminhando, né, vão se juntando, então cada vez elas vão ocupando um volume menor, ou seja, cada vez elas vão ficando mais compactas, e aqui, ó, todas elas vão se juntar e vão formar esse conjunto estrutural que chama cápsula interna. Tá? Uma parte delas, ó, vai seguir aqui, a parte motora, por aquele pedúnculo cerebral. Lembra daquele pedúnculo cerebral que eu mostrei ali no mesencéfalo, né? Levando o trato córtico-espinal, por exemplo. Então, aqui vale a pena a gente raciocinar um pouquinho, né? Existe uma doença, por exemplo, chamada esclerose múltipla. Nessa doença, você tem uma doença autoimune e o teu organismo reage contra a própria mielina que ele produz. Então, ela provoca lesões desmielinizantes. Isso ou diminui, prejudica muito, ou interrompe a transmissão do estímulo. As lesões da esclerose múltipla podem acontecer em qualquer parte do sistema nervoso central na substância branca, né? No telencéfalo, no diencéfalo, na medula. Né? Imagina, por exemplo, você às vezes pega um paciente que tem diversas lesões espalhadas pela coroa radiada e não tem uma sintomatologia gritante. E às vezes você pega um paciente que tem lesões nessa região de cápsula interna e tem uma sintomatologia gritante. Né? Do mesmo tamanho a lesão. Acontece que, se eu tiver uma lesão aqui, ó, por exemplo, o que vai estar prejudicado? A comunicação com essa parte aqui. Ó. Se eu tiver uma lesão aqui, ó, daqui tem fibras que estão vindo daqui, 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 daqui. Né? Então, eu vou ter, na realidade, um conjunto, porque aqui as fibras estão mais aglomeradas, mais compactadas. Eu vou ter um conjunto de lesões
muito mais extenso, um conjunto de sintomas muito mais extenso, porque eu vou estar interrompendo a comunicação de uma parte muito maior do córtex. Ou seja, a região da cápsula interna é uma das regiões mais delicadas, tá, do sistema nervoso central. As lesões, principalmente as lesões vasculares associadas à lesão de cápsula interna, têm uma sintomatologia extremamente rica e importante. Tá? Então, coroa radiada, cápsula interna, pedúnculo cerebral. Isso é o quê? São fibras de projeção. Vão projetar o telencéfalo em direção inferior. Tá? Vamos falar um pouquinho mais na anatomia dessa cápsula interna, de tão importante que ela é. Então, vejam aqui, ó, isso aqui é aquele corte que vocês já viram, né? O córtex, que é a substância branca, caminhando para o meio. Então, a coroa radiada vai estar aqui, ó. Tudo isso aqui faz parte da coroa radiada, né? E caminhando para o centro aqui, nós vamos chegar à região da cápsula interna. Então, isso aqui, ó, é a cápsula interna, tá vendo? A cápsula interna, ela se intromete, como ela desce, né? E vocês lembram que tem ali mais na base aqueles núcleos, que nós chamamos de núcleos da base, que são o restante da substância cinzenta, que não o córtex. Ela vai ter que, para descer, para passar em direção às estruturas inferiores, ela vai ter que passar entre aqueles núcleos da base. E assim ela faz, ó, tá vendo? Isso aqui são núcleos da base, ó. E a cápsula interna, ela passa aqui, ó. Tudo isso aqui é cápsula interna, ó. Tudo isso aqui é cápsula interna. Tudo isso aqui é cápsula interna, tá vendo? Ó? Ela tem uma disposição em formato de V, ó. Um V. A cápsula interna, isso aqui é um corte dessa forma, ó, tá? Então, a cápsula interna, ela se dispõe em formato de V. Ela tem uma parte anterior desse V, um braço do V, um V deitado, né? Com o ápice dele, o vértice dele virado medialmente. E um braço posterior, né? Então, isso aqui é o braço anterior, ou pilar anterior da cápsula interna. Isso aqui é o braço posterior, ou pilar posterior da cápsula interna. E essa parte aqui, onde ocorre a junção dos dois, é chamado de joelho da cápsula interna. Tá? Então, vejam aqui, ó, nessa imagem de ressonância, olha, você vê muito bem isso aqui, tá vendo? Ó? Aqui estão os ventrículos, né? E aqui, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui. Olha o aspecto aqui do córtex, olha a cor dele, ó. Então, isso aqui é substância cinzenta e aqui substância branca, né? Houve uma inversão de cores aqui por causa da técnica do exame. Mas você vê, então, aqui, ó, isso aqui é substância cinzenta, isso aqui é substância cinzenta, isso aqui é substância branca, ó. Igualzinho isso aqui. Isso é a cápsula interna, olha o V, tá vendo? Ó? Entre os núcleos da base. Braço anterior, joelho, braço posterior da cápsula interna. Olha do lado de cá, ó, tá vendo? Braço posterior, ou pilar posterior. Aqui, o joelho, e aqui, o pilar anterior. Braço ou perna, cada um fala uma coisa. A nômina anatômica chama de pilar. Pilar anterior, pilar posterior e aqui o joelho. Tá? Então, isso é a cápsula interna. Tá? Vejam que é uma concentração. Tudo que está saindo daqui, ó, vai passar somente por aqui. Então, há uma aglomeração de fibras. Tá? Tanto algumas descendo, outras subindo. Olha aqui, um exemplo, ó, só para a gente ver como isso é importante. Olha aqui, todas essas áreas aqui são áreas do córtex motor, né? E elas todas estão enviando, ó, as fibras que vão formar aqui o trato córtico-espinhal, o trato córtico-nuclear, ou seja, os tratos motores que vão coordenar a motricidade voluntária. Olha só, todas elas saindo aqui, ó, e se concentrando aqui na cápsula interna, tá vendo? Passando aqui entre os núcleos da base. Então, se eu tenho uma lesão aqui, ó, eu vou causar um distúrbio para as fibras que vêm daqui, ó, tá? Se eu tenho uma lesão aqui, ó, eu vou causar um distúrbio para as fibras que vêm daqui e daqui. Se eu tenho uma lesão aqui, ó, eu vou ter um distúrbio de todas as fibras, se essa lesão for extensa aqui, né? Ok, pessoal? Então, isso é muito importante a gente ter essa noção do
que a cápsula interna significa em termos de condensação de fibras, para a gente entender a gravidade das lesões que acontecem nesse nível. Então, aqui uma outra exemplificação, ó, é um close, né, desse corte, de um corte como esse aqui, por exemplo. Ó, tá? Eu vou fazer um close aqui. Ó, tá? Então, tá aqui. Então, vejam, tá aqui, ó, aqui é córtex, né, aqui substância branca, a coroa radiada, aqui cápsula interna. Ó. Aqui a parte anterior da cápsula interna, aqui a parte posterior da cápsula interna, né? E aqui o joelho, ok? Por cada parte dessa da cápsula, né, estão passando estruturas que estão vindo, a parte mais anterior vai passar pela pilar anterior, a parte mais posterior pelo pilar posterior, e assim a gente pode ir fazendo as analogias. Então, pela parte anterior passam alguns tipos de fibra, pelo joelho outros e pela parte posterior outras. Então, só como exemplo aqui, ó, pelo pilar anterior, ou ramo anterior, aliás, a nome nós chama de ramo anterior, nós passa aqui a radiação talâmica anterior e o trato frontopontino. Pelo joelho, passa o trato córtico-nuclear. O trato córtico-nuclear é a porção motora que vai do córtex, aqueles núcleos ali do tronco encefálico. Lembra que a gente falou? Os núcleos dos nervos cranianos, né? Que vão fazer a motricidade associada à face. Motricidade da mímica, da mastigação, do olho, bulbo do olho. E aqui, ó, pelo ramo posterior, passa, por exemplo, todo o trato córtico-espinal. Quer dizer, tudo que vai fazer o controle motor dos membros e do tronco passa por aqui. E tem uma disposição somatotópica, tá vendo? Ó? Pela parte mais anterior do ramo posterior, vai passar mais o controle, ó, pelo joelho, principalmente, mais o controle da parte superior, da cabeça, né? Pela parte mais intermediária, membro superior. Pela parte mais posterior, membro inferior. Tá? Além disso, vai ter aqui passar a radiação óptica, a radiação acústica, ou seja, controle de visão, controle de audição, né? Tudo isso está representado aqui nessa parte posterior. Então, uma coisa a gente já pode observar em relação à cápsula interna. As lesões do ramo posterior vão ter uma repercussão motora absurda, né? Então, as lesões da parte posterior têm uma repercussão motora assim, escandalosa, e você observa, e, infelizmente, são as mais frequentes. Tá? São essas lesões. Então, você tem alterações como hemiplegias, né, totais, quando você tem acidentes vasculares cerebrais que compatíveis com lesão da vascularização dessa região aqui. Tá? Então, nós vamos futuramente falar muito particularmente sobre isso, especificar mais, mas eu quero agora que vocês tenham uma noção geral disso. Então, isso é a cápsula interna. Tá? Fibras de projeção. As fibras de associação, elas vão se dispor, como eu falei com vocês. Eu tenho fibras de associação que associam regiões de um mesmo hemisfério. Eu posso ter fibras de associação curtas, que vão associar, por exemplo, giros vizinhos aqui de um hemisfério. São as chamadas fibras arqueadas, tá? Também chamadas de fibras em U. Tá? Elas vão desse giro aqui para esse, ó, e associam esse com esse aqui. Tá? Agora, eu tenho também fibras que associam regiões distantes. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, o fascículo uncinado aqui, ó, tá vendo? Ó, que vai associar regiões aqui frontais com regiões do lobo temporal. Então, esses fascículos, essas fibras de associação longa, geralmente elas fazem associação de lobos diferentes. Lobo frontal com lobo temporal, lobo frontal com lobo parietal e lobo occipital, né? Então, são fibras que associam lobos diferentes. Então, as fibras de associação curtas associam giros no mesmo lobo. As fibras de associação longas associam lobos diferentes dentro de um mesmo hemisfério. Tá?
Então, aqui, novamente, as fibras de associação, ó, as fibras arqueadas, está vendo? Em U, olha aqui, ó, fibras em U, formando arcos, associando giros vizinhos, né? E aqui as fibras de associação longa, como, por exemplo, esse fascículo que sai do lobo frontal e vem aqui até o temporal. Fascículo frontotemporal. Perfeito? Além das fibras de associação que fazem associação intrahemisférica, tem fibras de associação que fazem associações interhemisféricas. A essas fibras nós chamamos de fibras comissurais. Tá? Então, nós temos algumas comissuras. A mais importante delas, sem dúvida nenhuma, e a mais extensa é essa aqui, ó, que vem desde aqui de posterior até aqui anterior, que é o fórmula chamado corpo caloso. Então, de toda essa região aqui, ó, isso aqui tem esse aspecto maciço assim, porque nós fizemos um corte de fibras que estão nessa direção horizontal, e nós cortamos então essas fibras. Tá? Então, isso aqui é a principal comissura, o corpo caloso, né? Aqui embaixo eu tenho outras comissuras, como, por exemplo, essa pequena aqui, que é a chamada comissura anterior, só esse pedacinho aqui. E aqui, posteriormente, ó, a comissura posterior, que um pouco mais para cima vou ter também a comissura das abênulas. Tá? Eu tenho aqui também ó, essa estrutura grande, importante aqui, que é o fórnice, que é também uma estrutura comissural. Num certo momento, elas se juntam e formam uma comissura. Tá? Então, as principais comissuras são o corpo caloso, a comissura do fórnice e as comissuras anterior e posterior. Vejam aqui ó, uma representação artística, né, dessas fibras comissurais. Então, você tem aqui o fórnice. Ó. O fórnice ele é dividido em partes. Tá? Essa parte mais anterior dele aqui, inferior, é chamada de rostro do fórnice. Essa parte maior dele aqui ó, é chamada de tronco do fórnice. Entre o tronco e o rostro, eu tenho aqui essa parte mais inclinada, que é chamada também de joelho, é o joelho do fórnice. E aqui mais posteriormente, essa parte mais posterior é chamada de esplênio. Então eu tenho de anterior para posterior o rostro, o joelho, o corpo e o esplênio do corpo caloso. Tá? Então, isso aqui está todo assim, isso aqui é porque eu estou pegando, cortei fibras, né? Então, cada uma dessas aqui é uma fibra que estava passando nesse sentido horizontal e eu cortei. Estou vendo a superfície de corte. Então, como se eu tivesse cortado vários fios que estavam atravessando nessa direção. Aqui dá uma ideia do aspecto tridimensional, tá vendo? Do fórnice, né? E aqui nessa parte de trás aqui, o fórnice tem que comunicar também as regiões parietais mais posteriores, as regiões occipitais, as regiões temporais, né? As regiões frontais aqui anteriormente, mas ele só fica nessa região aqui, ó. Ele acaba aqui e ele acaba aqui. Então, aqui as fibras dele se estendem também sob a forma de tapetes, né? Para que ele possa fazer essa comunicação interhemisférica também dessas regiões posterior, anterior e lateral. Então, esse é o fórnice. Aqui a comissura anterior, aqui a comissura posterior e aqui a comissura abenular, comissura das abênulas. Mas sempre falou em comissura, eu estou falando em associação interhemisférica. Tá? Muito bem. E a substância cinzenta? Aquilo é a substância branca. A substância cinzenta ela vai ser dividida, como nós já falamos, em duas regiões. Em torno do telencéfalo, formando a casca do telencéfalo, né? O córtex telencefálico, ou incrustada na substância branca, na medula do telencéfalo, formando os núcleos da base. Então, a substância cinzenta vai estar disposta nessas duas regiões, córtex e núcleos da base. Tá? Então, está aqui um corte que vocês já conhecem, de core salteado, né? Um corte horizontal, passando pelo encéfalo, parte anterior do córtex, parte posterior do córtex, fissura interhemisférica vista posteriormente, vista anteriormente. Nós observamos aqui córtex, nós observamos aqui medula, né, a substância branca, e nós observamos aqui os núcleos subcorticais. Né? Subcorticais porque eles estão num plano mais inferior do telencéfalo. Então,
córtex e núcleos subcorticais, representados mais especificamente pelos núcleos da base, que ficam lá na base do telencéfalo. Tá? O córtex, ele apresenta características diferentes, né? O córtex foi se desenvolvendo ao longo da filogênese do nosso desenvolvimento. Primeiro apareceu um paleocórtex, que é o córtex mais antigo, depois um arquicórtex e depois o neocórtex. O neocórtex é a parte mais moderna, é disparado a maior parte do córtex e aquele que está ligado às funções mais modernas, né? Funções de aprendizagem, funções cognitivas, funções de memória, etc, etc. Então, a maior parte do córtex é neocórtex. Tá? Nós temos uma pequena parte que vai ser o arquicórtex e uma parte também pequena que vai representar o paleocórtex. Eu vou mostrar para vocês aqui. Algumas definições aqui, para que vocês não se confundam quando forem estudar, porque, infelizmente, as pessoas que escrevem livro não têm cuidado muitas vezes. Então, elas saem colocando nomes que elas conhecem, mas para a pessoa que é neófita, que não conhece, que está se iniciando no assunto, fica muito confuso. Tá? Por exemplo, páleo é a mesma coisa que córtex. Né? Páleo significa manto. Tá? Embriologicamente, aquela parte inicial que forma o córtex telencefálico é chamada de camada do manto, ou páleo. Então, páleo, toda vez que você lê páleo com I, não é paleo com E, páleo com I, você está lendo córtex, tá certo? Então, eu chamo isso aqui de neocórtex. Podia chamar de neopáleo. Seria a mesma coisa. Tá certo? Então, páleo é a mesma coisa que córtex. Uma outra divisão também, uma outra coisa é que se divide o córtex em isocórtex e alocórtex. Isocórtex se refere a neocórtex. E alocórtex se refere ao páleo e ao arquicórtex. Tá? Existe uma diferença, né? Principal diferença é em relação às camadas de neurônio que você observa. No neocórtex, você observa geralmente 6 camadas de neurônio. Tá? No paleocórtex, no arquicórtex, você observa normalmente 3 camadas de neurônio. E no paleocórtex, 1 camada de neurônio. Tá? Então, está aqui o neocórtex. O neocórtex ele tem 6 camadas de neurônio, tá vendo? São 6 lâminas. Se você pegar o córtex e fizer um corte dele e colocar isso numa lâmina, você vai ver que da parte mais superficial do córtex para a parte mais profunda, nós vamos ver 6 camadas de neurônio que funcionam de forma semelhante, que têm características morfológicas semelhantes, tá vendo? E por isso mesmo podem ser grupados, tá? São as camadas, as 6 camadas. Isso ele é chamado de isocórtex também até por isso, porque você vai encontrar essas camadas ao longo de todo o neocórtex. Todo neocórtex vai ter essas 6 camadas. Dependendo da região, você vai ter algumas variações com predomínio de uma ou outra camada. Tá? Um neuroanatomista, um cientista espetacular chamado Brodmann, o que ele fez? Ele começou a estudar o sistema nervoso e começou a fazer lâminas histológicas do córtex. E foi observando o seguinte, se eu pegar o córtex aqui, ó, e for faço uma lâmina aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, está tudo igual. Quando eu chego aqui, fica diferente. Aí eu continuo fazendo, fica igual, igual. Quando eu chego aqui, fica diferente. Aí eu vou fazendo aqui, está igual, 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 igual. Quando chega aqui, fica diferente. Então, o que ele fez? Ele foi fazendo isso no encéfalo todo e mapeou todo o encéfalo em áreas que tinham um comportamento histológico diferente. E essas áreas, então, foram denominadas áreas de Brodmann. Quando ele fez isso, ele não sabia o que significava cada área, mas com a sua genialidade de cientista, ele sabia imediatamente da importância disso. E não iam ser diferente à toa. Então, ele mapeou criteriosamente essas áreas e até hoje nós usamos essas áreas, né? Nós chamamos de área de Brodmann. Autores cientistas que vieram em seguida
começaram a associar funções a cada área. Então, nós sabemos que cada uma dessas áreas tem funções diferentes. Por exemplo, aqui ó, na frente do sulco central, o giro pré-central, a área 4 de Brodmann, ela está toda ela associada à motricidade, é a área primária da motricidade. Tá? Essas áreas aqui, 3, 1 e 2, estão associadas à sensibilidade. E assim, todas essas outras áreas foram sendo atribuídas a elas funções correspondentes. Então, esse foi um trabalho genial do Brodmann. Nós vamos falar do Brodmann a nossa vida toda, e os que nos seguirem falarão do Brodmann. Isso nunca vai se deixar de falar em Brodmann. Esse aqui é o genial, né? Esse aqui é a verdadeira celebridade. Então, isso aqui é o neocórtex. É assim que se distribui o neocórtex. Um estudo mais aprofundado de telencéfalo, nós vamos ter que estudar cada uma dessas partes aqui e o que elas representam. Tá? Onde vai estar a parte da audição, da visão, onde vai estar a parte da audição, onde vai estar a parte da fala. Né? Nós vamos estudar cada uma dessas coisas. Isso aí vai ficar em grande parte por conta da fisiologia do sistema nervoso. Né? Nós, na anatomia, ainda vamos falar aqui de algumas, quando descrevemos as vias, mas isso é uma atribuição da fisiologia, e eles vão certamente conversar com vocês especificamente sobre cada uma dessas áreas. Mas quando eles forem conversar com vocês, e eles perguntarem onde fica a área da palavra falada, você pode falar, eu não sei, professor, mas eu sei que existem áreas, e essas áreas foram definidas por Brodmann, e estão todas mapeadas lá. Agora, onde fica a área da palavra falada, o senhor vai me dizer agora. Né? Você não só pode falar, eu nem sabia que existia área. Senão eles vão pensar que a gente na anatomia não explica as coisas direito para vocês. Vamos em frente. Então, nós vimos o neocórtex, né? Existe ainda o paleocórtex e o arquicórtex. Neocórtex, aqui, o arquicórtex, né? Uma parte dele, e aqui o paleocórtex. Tá? Isso aqui eu voltei, vamos em frente aqui agora. O alocórtex, representado aqui em azul, ó, isso aqui é o desculpem. O alocórtex, representado aqui em azul e em vermelho, em azul o paleocórtex, tá? Formado normalmente por 3 camadas celulares. O paleocórtex, quase todo ele ligado à olfação. Tá? Então, você tem aqui o bulbo olfatório, né? Que é a região para onde o nervo olfatório vai convergir, uma parte dele. Depois você tem o trato olfatório, vindo aqui em direção à área telencefálica, né? Responsável pela olfação. Normalmente, esse conjunto aqui posterior do paleocórtex é chamado de rinencéfalo, né? Porque está quase todo associado com a olfação. E, posteriormente, aqui, ó, essas regiões em vermelho, que vão formar principalmente aqui a região, ó, daquele lobo límbico, né? Que vão formar o arquicórtex. Então, o arquicórtex está associado ao lobo límbico, ao giro do cíngulo, à formação importantíssima que tem aqui, que é o hipocampo. Né? Tudo isso vai formar o arquicórtex. Nós temos que falar em telencéfalo, quando a gente fala em fisiologia do telencéfalo, nós temos que falar em lobo límbico, né? Nós temos que falar em cada uma dessas regiões do ponto de vista funcional. Não é o que nós queremos aqui. Quero que você saia daqui hoje sabendo que existe um isocórtex e um alocórtex. Né? Que o isocórtex é o neocórtex, aquele onde você tem as áreas de Brodmann, e o alocórtex é formado pelo paleocórtex e pelo arquicórtex. Tá? E que o paleocórtex ele é formado pelas estruturas associadas à olfação, do bulbo olfatório até a área olfatória no lobo frontal, e que o arquicórtex ele é formado pelas estruturas principalmente ali em torno do lobo límbico. Tá? Muito bem. E nós não podemos deixar de falar nessa aula, e vamos terminar com isso, dos chamados núcleos subcorticais. Então, como nós falamos,
a substância cinzenta no telencéfalo é formada pelo córtex, que nós acabamos de ver, com um pouco mais de particularidade, e pelas estruturas que estão incrustadas na substância branca como ilhas de substância cinzenta, né? Antigamente, vocês vão ver isso ainda em muitos livros, livros atuais ainda escrevem isso, essas estruturas eram chamadas de gânglios da base, né? Não se aceita mais isso porque gânglio, nós já definimos, é um conjunto de substância cinzenta fora do sistema nervoso central, no sistema nervoso periférico, como os gânglios do sistema nervoso autônomo. Não é isso? Aqui, se está no interior do sistema nervoso central, nós chamamos esses aglomerados de substância cinzenta incrustados na substância branca, como ilhotas, de núcleos. E esses núcleos, como eles ficam na parte mais inferior do telencéfalo, eles ficam ali na base do telencéfalo, são chamados de núcleos da base. Tá? Estão incluídos entre os núcleos subcorticais. Existem ainda alguns outros núcleos subcorticais, né? Como, por exemplo, o corpo amidaloide, mas os principais são os núcleos da base. Tem uma importância muito grande no controle do sistema motor. As lesões dos núcleos da base causam uma sintomatologia motora extremamente importante. Tá? Então, estão aqui os núcleos da base, né? Os núcleos da base são o caudado, o putame, que a gente tem que pronunciar devagar para não ser mal interpretado, e o globo pálido, sendo que o globo pálido é dividido em uma parte medial e uma parte lateral. Então, eles estão aqui, ó. Isso aqui é uma parte do núcleo caudado, né? É a cabeça do núcleo caudado. Esse aqui é o putame, né? Aí eu tenho aqui, ó, entre o caudado e o putame, a parte anterior da cápsula interna, né? O joelho aqui, ó, e aqui a parte posterior, dividindo o putame do globo pálido. Tá? Então, eu tenho aqui parte do núcleo caudado, putame e aqui o globo pálido. Então, os dois aqui, tanto medial quanto lateral. Ok? Então, vejam aqui, ó, nesse corte anatômico, nós temos aqui, ó, aqui dá para ver algumas coisas interessantes, pessoal. Uma é essa aqui, ó. Estão vendo aqui o córtex, né? Estão vendo aqui a substância branca, né? A medula. Aqui, ó, os núcleos da base, ó. Tá vendo? Aqui a cabeça do caudado, né? Isso aqui é tálamo, ó. É parte do diencéfalo. Ainda não falei para você de diencéfalo. Mas isso aqui, ó, núcleo é o putame e aqui o globo pálido. Olha aqui, a parte lateral dele, ó, e a parte medial. Tá vendo que elas são separadas aqui, ó. E elas têm comportamentos distintos funcionalmente, tá? E aqui, ó, a cápsula interna passando entre eles, tá vendo? Só de curiosidade, né? Estruturas aqui, a cápsula interna, né? Cápsula interna, se ela é a cápsula interna, tem que ter uma externa. Está aqui a cápsula externa. Fica aqui entre o putame e essa estrutura aqui, ó, também, que é um núcleozinho chamado de claustro. Tá? Aí depois eu tenho aqui, ó, mais substância branca aqui, depois do claustro. Chama-se de cápsula extrema. Então, cápsula interna, essa é que tem importância funcional grande, cápsula externa e cápsula extrema. E aqui já é o córtex, ó, tá vendo? Telencefálico. Olha aqui que interessante, ó, essa ponte aqui, ó, atravessando de um lado para o outro, comunicando esse hemisfério aqui direito com esse hemisfério esquerdo. Isso aqui, ó, é a fissura interhemisférica. Lembra que eu disse para vocês que a fissura interhemisférica separava totalmente os dois hemisférios até o corpo caloso. Né? Quando chega aqui, o corpo caloso une os dois. Então, isso que você vê aqui, ó, que forma o teto dos ventrículos laterais, ó, isso é corpo caloso. Tá vendo? Olha como aqui, ó, o núcleo caudado também, ó, forma uma das paredes, ó, do ventrículo lateral. Tá certo? Então, tá aqui corpo caloso. Tá certo? Existem denominações diversas também que podem confundir vocês quando se fala nesses
núcleos da base, né? Que eu já falei para vocês. Núcleo caudado, putame, globo pálido com sua porção medial, lateral e sua porção medial. Mas não é incomum se juntar o putame e o globo pálido, esse conjunto aqui, ó, e chamar todo esse conjunto aqui de núcleo lentiforme. Assim como não é incomum se juntar o putame e o núcleo caudado e chamar esse conjunto de estriado, tá? Ou corpo estriado, por causa de umas estrias que não estão bem evidentes aqui, mas que comunicam os dois. Tá? Então, toda vez que se falar em estriado, eu estou me referindo ao caudado mais o putame. E toda vez que se falar em núcleo lentiforme, estou me referindo a globo pálido mais o putame. Ou seja, putame e caudado, estriado. Putame e globo pálido, lentiforme. Ok? Só para vocês não se confundirem quando estiverem lendo. Aqui uma outra visão, né, dessa mesma estrutura. Então, veja aqui uma visão tridimensional por transparência, né? E você vê que ele está lá no interior. Ó, isso aqui são os ventrículos, lembra? A gente já viu já teve essa visão aqui quando viu os ventrículos. E olha aqui, nas vizinhanças deles, ó, os núcleos da base. Quando você olha aqui mais lateralmente, você vê esse aqui, ó, que é o putame, e esse aqui, que é o núcleo caudado. Ó, tá vendo? Ó? Aqui na parte anterior a cabeça dele e aqui na parte mais posterior a cauda dele, aqui, ó, núcleo caudado. Ele tem uma cauda. Essas estrias que comunicam os dois aqui, ó, é que faz que muitos chamem esse conjunto de corpo estriado. Tá vendo aqui, ó, novamente, ó. Ok? Na vizinhança do ventrículo, tá vendo? Núcleo caudado fica nas vizinhanças do ventrículo. E aqui eu botei essa figura final só para mostrar para vocês. A gente vai falar sobre isso, se preparem, porque a gente vai falar sobre isso quando falar em sistemas motores, em vias motoras, mas da importância desses núcleos da base. Olha aqui, olha os núcleos da base, olha as comunicações do núcleo da base com o córtex telencefálico, olha as comunicações do núcleo da base com estruturas mais inferiores, por exemplo, do tronco encefálico. Olha como existem diversos circuitos que envolvem o globo pálido lateral, circuitos que envolvem o globo pálido medial, né, que algumas vezes são chamados também de externo e interno, mas a nômina anatômica é medial e lateral. Então, dependendo de se um circuito ou outro está ativado, você pode modular a ordem motora para diminuir a intensidade ou para aumentar a intensidade, para iniciar, por exemplo, um movimento. Então, é muito complexo isso aqui. E isso é importantíssimo. Então, conhecimento anatômico da localização dos núcleos da base é fundamental para o que virá a seguir, que vocês vão ter que entender. Então, pessoal, o que eu queria que vocês entendessem nessa aula, e que eu espero que vocês tenham entendido, é isso. Aonde está o telencéfalo, como ele se localiza no interior da cavidade craniana, né? A disposição dele longitudinal, no sentido horizontal, né? A parte superior dele, com o córtex, né? Depois, caminhando em direção central, a medula, a substância branca, né? E no interior da substância branca, mais inferiormente, na base do telencéfalo, os núcleos da base. O papel da substância branca em comunicar áreas intrahemisféricas e interhemisféricas e em comunicar o telencéfalo com os centros inferiores e vice-versa, né? E as diferenças da substância cinzenta, né? O isocórtex, a parte maior e mais importante, formando o neocórtex, e o alocórtex, né, a parte bem menor volumetricamente, formando ali o paleo e o arquicórtex. Tá? E o papel especial, a localização especial da cápsula interna entre a substância branca e dos núcleos da base entre a substância cinzenta. Tá? Se vocês tiverem entendido isso,
nós teremos tido bastante lucro com essa aula e vamos estar prontos para o que vai se seguir daqui em diante. Ok? Então, agora eu queria saber se tem alguma das pessoas que estão assistindo a aula, algum professor ou algum aluno da pós-graduação que queira acrescentar alguma coisa. Se não, vamos passar então para dúvidas, né, que os alunos tenham. Por exemplo, a Andressa Cortes, né, ela pergunta, professor, lesões na cápsula interna podem resultar em paraplegia, visto que afetam áreas motoras e sensitivas, né? Exatamente. Na cápsula interna, você tem tanto fibras subindo, né, em direção ao telencéfalo, todas aquelas fibras tálamo-corticais que eu mostrei para vocês, e fibras descendo, né, do telencéfalo em direção inferior. Então, eu tenho tanto a comunicação motora quanto a comunicação sensitiva. Ou seja, as lesões da cápsula interna, elas podem causar todos os tipos de paralisias motoras e de alterações da sensibilidade. Então, o potencial para a lesão da cápsula interna é total em relação à alteração da motricidade e alteração da sensibilidade. É muito comum as pessoas pensarem que cápsula interna só carrega fibras descendentes, fibras associadas a feixe, a trato córtico-espinhal, córtico-nuclear. Não, ela tem também uma parte dela que é de ascensão, tá? De fibras sensitivas. Então, a lesão da cápsula interna, ela causa tanto alteração sensitiva quanto alteração motora. Ok? Fiquei com uma dúvida sobre nomenclatura. Cérebro se refere a telencéfalo e diencéfalo juntos ou apenas telencéfalo? Ótima dúvida e agradeço, porque eu esqueci de falar sobre isso. A nômina anatômica, ela é bem clara, como diz aquele cara do futebol lá, o juiz. A regra é clara. Telencéfalo é igual a cérebro, ok? Telencéfalo é sinônimo de cérebro. Mas muitos anatomistas, muitos fisiologistas consideram como cérebro também o diencéfalo. Tá? Então, se você, por exemplo, for olhar o livro do Machado, ele coloca lá cérebro igual a telencéfalo mais diencéfalo. Tá? Ou seja, você pode considerar das duas formas, mas se você quiser ser purista e quiser colocar a coisa como ela é certinha, para que isso seja uniforme daqui para frente, considera como sinônimo de telencéfalo, cérebro. Tá? Telencéfalo igual a cérebro. Mas esteja pronto para, em alguns livros, você encontrar cérebro como telencéfalo mais diencéfalo. Quais tipos de fibra que atravessam os núcleos lentiformes? Então, como eu falei para vocês, núcleo lentiforme, né, são aquele conjunto ali do putame com me faltou agora o nome dos núcleos, que ficam logo ao lado dele ali, que tem o lateral e o medial. Você vê que a minha circuitaria aqui já não está funcionando muito bem. Mas, enfim. Então, os tipos de fibra que passam, que atravessam esses núcleos, né? Eu não sei o que você está querendo dizer em relação a isso. Se é que atravessam entre eles, são principalmente as motoras. Acho que é isso que você está perguntando. Né? Porque você vê que ali é o braço posterior, né? É a parte posterior da cápsula interna. Então, ali é principalmente o motor. Se é isso que você está me perguntando, e eu acho que é isso. Agora, existem também fibras que vão até ele, né? Estabelecem conexões com ele. Essas são motoras também, somente motoras. Tá certo? Se é possível viver só com um hemisfério. Isso é uma questão assim que tem muito a ver com a idade da pessoa. Né? Existe uma criança em formação, se ela tiver uma lesão de um hemisfério total, ela consegue se desenvolver com um só.
porque a plasticidade é muito grande. Por exemplo, a formação da palavra, né? Você é capaz de estar desenvolvendo a tua capacidade de fala, tá? Com um hemisfério dominante, né? E se você tiver uma lesão desse hemisfério, você passar as informações, elas começarem a virem pelo outro hemisfério. Enquanto você está formando, desenvolvendo essa habilidade, até mais ou menos os 15 anos. Obviamente, quanto mais próximo disso, mais difícil. Depois dos 15 anos, se você tiver uma lesão no teu hemisfério dominante e você perder a capacidade da fala, ou ela for prejudicada, você não consegue mais se recuperar, porque ele já se formou. Então, a dependência dos dois hemisférios, ela é menor quando a criança está em desenvolvimento e vai se tornar cada vez maior a partir de quando esse desenvolvimento já está pleno ou próximo do pleno. Tá certo? Então, aí a Lívia pergunta: todas as fibras que passam pela cápsula interna necessariamente passam pelo pedúnculo cerebral? Não, só aquelas fibras do trato córtico-espinhal e do trato córtico-nuclear. Ou seja, só aquelas fibras que carregam a parte motora, né, associada à motricidade voluntária. Essas que vão se continuar ali no pedúnculo cerebral. Tá? As outras restantes, não. Tem várias outras, ópticas, auditivas, de sensibilidade térmico-dolorosa, não passam por ali. Então, por ali só passam essas associadas à motricidade voluntária. Tá? O termo trato, a Alice pergunta também, né, se os hemisférios do telencéfalo funcionam de forma independente. Eles funcionam de forma bem dependente. Como eu mostrei, existe uma dominância, quer dizer, em algumas funções existem só em um, mas a maioria das funções existem nos dois e são coordenadas. Por isso é que existem as fibras comissurais, né? A não coordenação vai cursar com um funcionamento inadequado. Tá? Então, a maior parte das funções elas existem coordenadas pelos dois hemisférios de forma dependente, não independente. E o João Antônio pergunta se o termo trato é usado apenas para conjuntos de fibras motoras ou pode se referir a sensitivas, tanto motor quanto sensitivo. Trato é um conjunto de fibras que tem uma origem e um destino semelhantes, né? Eles, então, são unidos em um trato. E, geralmente, o trato tem um nome tipo córtico-espinal, que do início até o fim do trato, de onde ele começa para onde ele sai, né? Tálamo cortical. Então, sempre é esse que vai determinar o nome do trato. Lesões de comissuras, a Andressa está perguntando, resultam em hemiplegia ou não necessariamente? Não. Não. Por exemplo, durante muito tempo se fez se tratou alguns tipos de epilepsia com lesando o corpo caloso, né? Então, e a pessoa não ficava hemiplégica. Então, não acontece isso. Até porque essas hemiplegias, né, elas têm elas são mais originadas por lesões longitudinais, por lesões ao longo da via até lá embaixo. É claro que se você provocar lesões que comunicam os hemisférios, você pode ter alterações nesse funcionamento, mas não é nesse nível de resultar numa hemiplegia. Muito bem, pessoal. Acho que nós respondemos todas as perguntas, né? Aproximadamente. Muitas dessas perguntas vão ser melhor respondidas pela fisiologia, algumas das perguntas que vocês fizeram, pela neurologia, mas, obviamente, para vocês
terem necessariamente o entendimento disso, vocês precisam desse conhecimento anatômico. Essa é a etapa mais importante. Então, dê uma lida agora nisso para sedimentar isso que eu falei. Tá? Leiam nessa bibliografia que a gente tem recomendado para vocês, o próprio Ângelo Machado, o Prometheus. Existe um livro, não sei se vocês já viram alguma vez, um livro novo, uma edição nova do Sobota, mas não é o Atlas de Sobota, não. É um livro-texto do Sobota. Ele está bem interessante nessa parte de neuro. O grupo que edita o Atlas editou também um livro-texto do Sobota, um pouco no estilo do Moore. Né? Ainda precisa de melhorar esse livro, precisa de assim, se fazer ter uma visão dele, quem for traduzir de uma forma mais aplicada, porque o viés do livro é aplicado, mas se vocês tiverem acesso, essa parte de neuro está bem interessante lá. Ok, pessoal? Então, eu acho que agradeço as pessoas que estão elogiando pela gentileza e vamos, então, continuar na quinta-feira com o nosso curso e, mais uma vez, foi um prazer grande estar com vocês, tá bom? Nós vamos encerrando, então, aqui. Grande abraço para todos.